Olá, pessoal, bom dia. Estamos dando início a mais uma aula online, tá? A partir do portal da TEDUC, dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? Relacionado mais, como eu falei para vocês, a questão do 7º ano, mais relacionado à questão brasileira, né? O contexto do Brasil, certo? Então, nós estamos dando início hoje ao livro 5, tá? Né? Onde nós vimos estudando o livro 4, inclusive nós vimos o último conteúdo que nós estudamos foi sobre o espaço rural brasileiro, tá? Onde nós vimos a importância dele em diversos contextos. Desde da produção, né? Desde a época da colonização, como vem ocorrendo a utilização do espaço rural aqui no território brasileiro. Inclusive, a importância do mesmo para a economia do nosso país. Onde nós vimos os produtos mais produzidos, né? E as regiões também que eles são produzidos. Nós vimos a importância da soja para a nossa economia, né? O PIB brasileiro, inclusive onde a maioria da produção da soja ela é realizada aqui no Brasil para a exportação. Mas também vimos a importância de outros produtos agrícolas, aqueles que vêm do espaço rural, que também têm uma importância nesse contexto econômico aqui do Brasil, como o café, né? O café que é desde a época da colonização. Nós vimos também a importância da cana-de-açúcar para a nossa economia. E também a criação de animais, né? O agronegócio e a agropecuária, tá? Onde vimos também que o Brasil é um dos maiores produtores da carne bovina mundialmente, né? Onde muito é exportado para a Europa. Então, nós vimos muito essa importância econômica, né? Do setor primário. Nós já tratamos bastante dessa questão de setores econômicos, né? Que são aqueles três, onde o setor primário está relacionado a mais aos produtos que vêm do meio rural, né? O produto mais in natura. O setor secundário é aquele setor em que as indústrias, né? A utilização da indústria, como no processo de produção, onde geralmente o produto vem do sistema primário, aquele in natura, e vem para o setor secundário, que é justamente onde ele vai ser transformado nas indústrias. E depois vem o setor terciário, tá? Que é o setor do comércio e dos serviços, que é justamente onde o produto final chega para ser comercializado, tá? Então, nós vimos todo esse contexto dessa importância do setor primário para a economia brasileira, tá bom? Então, a partir de hoje, nós iremos ver um outro contexto, né? Uma outra importância relacionada ao território brasileiro, tá? A configuração econômica e entre outras coisas, tá bom? Então, vamos lá. Aula de Geografia para o 7º ano A e para o 7º ano B. O Brasil urbano. Professora Rosalie Rio Largo, Alagoas. Então, como eu disse a vocês, anteriormente nós vimos mais o espaço rural brasileiro. Neste capítulo, nós iremos estudar os aspectos relacionados ao espaço urbano, né? O espaço que geralmente é denominado como o espaço da cidade, né? O espaço onde tem mais pessoas vivendo. E nós iremos ver o porquê disso e desde a formação do espaço urbano brasileiro lá no início, tá ok? Então, vamos lá. A compreensão do espaço urbano é essencial para entender o espaço geográfico. Tal processo se dá pela análise dos diferentes elementos de uso e a ocupação do espaço urbano, dos sujeitos que atuam na construção e transformação das cidades e nas diversas formas de organização e uso delas, tá bom, gente? Então, nesse processo em que a gente vai entrar de aprendizagem, nós iremos entender o espaço urbano no contexto do espaço geográfico. Sabemos que o espaço geográfico ele pode ser formado pelo espaço rural e pelo espaço urbano, mas nesse momento nós iremos ver mais a importância do espaço urbano para a configuração do espaço geográfico, tá? O processo se dá pela análise dos diferentes elementos do uso e a ocupação do espaço urbano. Então, nós sabemos que o espaço urbano, ele é altamente ocupado, tá? Com diversas formas de ocupação.
tem aquelas ocupações mais regulares e também tem as irregulares. Geralmente, as irregulares são aquelas configuradas pelas favelas, né? Que são as moradias em meio aos morros, onde tem um relevo que não é propício para isso. E as regulares são nas partes mais centrais, tá? Onde tem, vamos dizer assim, a parcela da população mais organizada economicamente. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que é da cidade de São Paulo, tá certo? Então, nós podemos ver muita presença de quê? De prédios. Por que prédios? Porque nós temos um espaço em que ele já está muito ocupado, onde os prédios eles vão ter um menor espaço ocupado horizontalmente, né? Um menor espaço, mas verticalmente vão ter muitas pessoas nesses locais. Aqui eu trouxe para vocês também duas imagens das ocupações, né, nas cidades brasileiras, onde a primeira imagem, vocês podem observar que está sendo retratada as famosas favelas, né? São os morros, onde as pessoas com menor poder aquisitivo, né, que fazem parte da parcela mais, vamos dizer, mais pobre da sociedade, elas vão viver geralmente nessas ocupações aqui, ó. Então, são ocupações bem irregulares. Já nessa segunda imagem, nós vemos mais uma parte central da cidade, onde nós temos uma organização, vamos dizer assim, uma forma de ocupação mais organizada, mas que se a gente for observar dessa maneira, né, parece uma desorganização. Nessa área, geralmente vão ter pessoas que têm um poder econômico maior, né? Eles são um pouco mais ricos, vamos dizer assim, não ricos, milionários, mas eles têm um poder aquisitivo melhor do que aqueles que estão vivendo nas favelas, tá? Então, nós temos o surgimento das cidades brasileiras. A população brasileira divide-se em dois principais meios de organização espacial, com características bem distintas. Então, é justamente o que a gente vem estudando. As pessoas, né, a população que vive no meio rural e a população que vive no meio urbano. Então, elas vão ter características diferentes, tá? Aí a população rural, cujas atividades econômicas estão ligadas principalmente ao setor primário. Então, aquelas pessoas que ainda continuam vivendo no espaço rural, tá? Geralmente, em sua maioria, está com suas atividades ligadas, suas atividades econômicas, né? Ligadas principalmente ao setor de quê? Do cultivo de vegetais e da criação de animais, tá? Então, a maioria das pessoas estão direcionadas no espaço rural para esse trabalho, para essa produção. E a população urbana, que se organiza nas cidades, cujas atividades econômicas estão ligadas principalmente ao setor secundário e ao setor terciário, tá? Então, a população rural está mais ligada ao setor primário, que é o setor da produção, né, da produção de alimentos, mais in natura, de vegetais e da criação de animais. E já a população urbana, pelo espaço em que ela está inserida, ela tem mais uma ligação com o setor das indústrias e com o setor dos serviços e comércios, tá certo? Então, por exemplo, para a gente ter se a gente quisesse manter uma grande plantação, né, de algum vegetal na área urbana, seria muito difícil de se acontecer, tá? É quase que impossível por conta do espaço em que a área urbana ainda tem, né? Se a gente for observar, por exemplo, a nossa cidade, a cidade capital de Alagoas, né, Maceió, nós iremos observar que nós não temos essas grandes plantações mais. Por quê? Porque o espaço urbano da cidade não tem mais esse espaço tão grande direcionado a essa produção. Então, geralmente, as produções do setor primário, né, o cultivo dos vegetais, eles são realizados no espaço rural, tá? Pela população rural. Aí eu trouxe aqui para vocês, tá? Um gráficozinho mostrando a porcentagem da população que vive na área urbana, por região, tá? Aqui no Brasil, esse dado é no dado de 2015. No Brasil, 85% da população vive na área urbana, tá? No Sudeste, 93%, tá ok? No Centro-Oeste, vocês já podem ver que diminuiu. No Sul também diminuiu. No Norte também já é menos, né? E
No Nordeste, nós temos 73%. Então, dentre as regiões, a gente pode observar que a região Nordeste é aquela região em que ainda tem um número maior, comparado às outras, de pessoas vivendo no espaço rural, tá? Apesar de 73% da população do Nordeste ser urbana, mas comparado, por exemplo, ao do Sudeste, né? É uma grande diferença, cerca de 20% a mais, tá? Então, isso mostra que o espaço rural no Nordeste ele é mais, não vamos dizer mais desenvolvido do que nos outros, né? Mas é o local onde tem, dentre as regiões, é ainda a região em que existe um número maior, comparado às outras, de pessoas vivendo na área rural. A maior parte da população brasileira está localizada nas cidades, mas você já parou para pensar em como essas cidades surgiram? Como elas evoluíram e se tornaram o que são atualmente? Então, são questionamentos muito importantes para a gente entender a configuração das cidades brasileiras, tá certo? Então, vamos estudar um pouquinho sobre como essa formação ocorreu no decorrer do tempo dessas cidades aqui brasileiras, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem do mesmo local, mas em tempos diferentes, né? São paisagens em tempos diferentes do mesmo local. Então, isso mostra que o espaço, tá? A cidade, ela está em constante evolução. Um espaço urbano que era direcionado a alguma atividade anteriormente, hoje pode ser direcionado a outro, tá? Então, está sempre em evolução. Nós temos aqui duas imagens, tá? Todas duas é do mesmo local no Rio de Janeiro, onde no século XVIII nós tínhamos o antigo Largo do Terreiro do Polé, tá? Então, vocês podem ver a configuração, né, dos prédios, o destinamento para esse local. Já na atualidade, esse local se transformou em uma praça, a Praça 15, né, isso de novembro, no Rio de Janeiro, tá? Então, os prédios, vocês podem observar que ainda eles têm a característica do que existia nesse outro momento. Porém, a cidade, né, o meio urbano, ela evoluiu com o decorrer do tempo e houve mudanças na paisagem. A gênese das cidades, que é justamente o surgimento das cidades. O surgimento das cidades está ligado ao desenvolvimento social das atividades humanas. A partir do momento em que as primeiras civilizações deixaram de ser nômades e iniciaram as práticas de agricultura e do pastoreio, começaram a se formar pequenos grupos sociais que realizavam trocas de sua produção excedentes entre si. Essas pequenas aglomerações são consideradas primeiras cidades, tá? Então, a partir do momento em que as atividades do ser humano foi evoluindo cada vez mais, tá? Foram se formando as primeiras cidades. Quando deixaram de ser nômades, e os nômades eram aqueles que não tinham um lugar fixo, né? Para sua localização, eles saíam, se eu estava num lugar, por exemplo, na época que era nômade, eu estava num local onde não existia mais meios para minha sobrevivência, eu procuraria uma nova área para me localizar. Então, no momento em que o ser humano deixou de ser nômade, né, ele vamos dizer assim, se localizou em apenas um território. Neste momento foram formadas as primeiras cidades, né, as primeiras aglomerações, e principalmente motivados pelo quê? Pela agricultura e pelo pastoreio. Esses foram os principais motivos iniciais para que as pessoas se fixassem no território. O surgimento do sistema de produção capitalista e a Revolução Industrial alteraram de maneira significativa a função das cidades. Com o surgimento do dinheiro e da produção em série, as atividades comerciais e industriais também se concentram nestes locais, que passaram então a atrair ainda mais moradores, tá? Então, no momento em que o sistema capitalista evoluiu, né, o sistema capitalista surgiu, né, e as indústrias, vamos dizer assim, a Revolução Industrial chegou também aqui ao Brasil, né? Fez com que a cidade ela mudasse a sua configuração, ela passou a ser mais urbana, deixando de ser tão rural como antes, tá certo? Porque nesse momento surgiram as indústrias que estavam localizadas principalmente na área urbana e, consequentemente, precisaria de uma maior mão de obra. Então, as pessoas saíam da área rural e iam trabalhar nas áreas urbanas.
As cidades no Brasil. No Brasil, o surgimento das cidades está ligado ao processo de colonização realizado pelos portugueses, como meio de escoar as matérias-primas encontradas no território. Os primeiros centros urbanos estavam nas regiões costeiras e funcionavam como portos para transporte dos produtos da colônia até a metrópole, tá? Então, está ligado muito ao processo de colonização, o processo em que os europeus chegaram aqui ao Brasil e começaram a organizar o território de acordo com as suas vontades, né? Então, é justamente dessa forma em que se foram organizando as cidades, principalmente próximas ao litoral, né? Geralmente por conta da questão econômica, do comércio. Era um local mais fácil para ver esse comércio e, consequentemente, foram sendo criadas as primeiras cidades nesses locais. A exploração do pau-brasil foi uma das primeiras atividades econômicas desenvolvidas aqui no território brasileiro, né? Então, muitos desses materiais, né, muito do pau-brasil era enviado para a metrópole europeia, né? Retirado aqui do Brasil e mandado para lá. As cidades formam-se por meio da transformação do espaço e são frutos de seu tempo histórico. As cidades mais antigas do Brasil foram fundadas no período colonial, ou seja, durante o início da ocupação portuguesa do território. Tá? Então, as primeiras cidades, as cidades mais antigas, datam principalmente no contexto da colonização, né? No período colonial. Inclusive, algumas ainda têm essas características nas estruturas, né? Das casas, das ruas. Tá? Ouro Preto, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos muitas características dessa época ainda na atualidade. Inclusive, uma cidade que é muito histórica, né? Muito visitada por turistas em busca dessas características mais antigas, tá? Então, dentro do contexto das cidades, nós tínhamos as cidades altas, que estava localizada em um ponto privilegiado da cidade, como os altos dos morros, de onde era possível ter uma visão ampla da região. Isso a tornava mais protegida de possíveis ataques de inimigos. Então, na cidade alta, geralmente estavam localizados o quê? A parcela da cidade em que tinha um maior destaque, tá? Como algumas secretarias, né? Onde organizava a cidade. Nós tínhamos o local onde o prefeito, a prefeitura, né? Onde o prefeito que organizava toda a cidade também estava, tá? Então, nesse local era um lugar privilegiado, onde as pessoas tinham a maior visão sobre a cidade. Então, eu trouxe aqui para vocês, né? Uma imagem lá da Bahia, onde mostra justamente essa característica, tá? Aqui em cima nós tínhamos as cidades altas e aqui embaixo a cidade baixa. Aqui sempre estavam localizadas os pontos mais, vamos dizer assim, no contexto da configuração e da organização da cidade, os pontos mais importantes estavam aqui, tá? Eles tinham uma maior visão sobre a mesma. A cidade baixa. Na região de altitudes mais baixas, como as áreas costeiras, nas cidades litorâneas ou nas áreas próximas aos rios, nas cidades do interior, encontravam-se as áreas de armazenamento da produção agrícola, tá? Então, na cidade baixa, eram justamente direcionadas para o quê? Para o processo de comercialização, tá? O armazenamento de produtos, onde ali seria mais fácil de haver uma comercialização. Geralmente estavam próximos aos rios, devido à facilidade desse transporte também, tá certo? Então, nós tínhamos as ruas e as vias. As ruas e vias das cidades coloniais apresentavam certa irregularidade, sendo muitas vezes tortuosas e cheias de curvas. Além de serem estreitas, eram muitas vezes com traçado tortuoso. Então, eram ruas mais estreitas, tá? Como naquela época não eram tão utilizados os transportes, né, por meio de carros, de ônibus, de caminhões. Então, elas eram mais, vamos dizer, mais estreitas e mais tortas, né? Não tinha tanto aquela, como a gente observa hoje, o reto, né? Era muitas curvas. Isso fazia com que
a locomoção muitas vezes fossem mais difíceis, onde nessa época as pessoas mais andavam a pé, né? Se locomoviam mais a pé, diferentemente do que a gente observa hoje. Então, outras funções religiosas, tá? Então, as cidades também tinham sua importância religiosa. Então, nas cidades mais importantes também era comum o estabelecimento de instituições da igreja, além de funções religiosas que desempenhavam funções assistenciais, tá? Então, nessas outras funções, podemos também englobar os locais de mosteiros, né? Dos locais onde as freiras conviviam, onde as grandes igrejas, catedrais estavam localizadas, tá? As cidades com funções específicas. Então, nesse contexto, a gente vai ver as cidades com cada função, com algumas funções, tá? Então, ao longo do tempo, as funções desenvolvidas nas cidades se acumularam. Com o processo industrial, as cidades passaram a abrigar também as fábricas, que desempenharam um papel importante no processo de urbanização, tá? As cidades com funções políticas, como já diz o nome, política, tá? Elas centralizam as atividades administrativas no contexto regional ou nacional, as capitais estaduais e a capital federal, no caso aqui no Brasil, Brasília. Elas possuem um setor de serviço bastante desenvolvido e parte de sua base econômica está centrada no poder público, tá? Então, a capital estadual, no nosso caso, é Maceió. Se a gente for observar, nós temos a presença de quê? Das câmaras de vereadores, né? Da questão da Câmara dos Deputados, né? Isso nós temos questões do Palácio do Governo, né? Como é chamado, onde está a sede, onde o governador do estado está fazendo seus trabalhos. Então, tudo isso vai estar localizado na parte o quê? Das capitais, na capital do estado. E quando a gente fala no contexto nacional, nós temos a capital Brasília, que é onde nós temos diversos setores que organizam, né, o território brasileiro. Então, tem um poder político. Nós temos as cidades com funções religiosas, tá? Como já diz o nome, ligado mais à religião. Boa parte do território brasileiro deve sua ocupação às missões religiosas históricas, tá? Então, na época da colonização, teve uma grande importância na formação dessas cidades a partir das missões que eram organizadas por grandes religiosos, geralmente que vinham também das metrópoles europeias, tá? Algumas cidades na atualidade ainda se destacam pelas suas atividades religiosas. Existem aquelas que apresentam atividades religiosas constantes e existem aquelas que têm funções religiosas no período sazonal. Então, tem algumas cidades, né, que elas até hoje servem como um dos pontos de atração, né, das pessoas, a observação religiosa, tá? Quando a gente fala aquelas que estão em atividades religiosas constantes, aqui no contexto do nosso Brasil, podemos citar como exemplo Aparecida, lá em São Paulo, né? Então, é uma cidade em que o ano inteiro existem visitantes e serve como um atrativo para a população ir viver lá também a questão de Aparecida, né? Da Santa Aparecida. E também aquelas que têm funções religiosas no período sazonal, ou seja, por épocas, né? Por algum período. No caso aqui do Brasil, né, e também próximo a nós, que muitas pessoas aqui de Alagoas vão para Juazeiro do Norte, no Ceará, tá? Tem a época do ano em que vão, né, justamente para acompanhar essa festa que existe lá, em homenagem a alguns santos, tá? Então, ela pode ser constante ou ela pode ser por um período. Nós temos as cidades com funções agrícolas, como já diz o nome, aquela direcionada mais para a produção de vegetais e a criação de animais. No Brasil, as cidades com funções agrícolas, ou seja, cidades que foram fundadas com base na produção agropecuária. Apesar dos produtos das cidades com essa função serem provenientes do meio rural, atividades auxiliares ou complementares, como beneficiamento e maquinário, são realizadas na área urbana. Certo, gente? Então, as cidades com essa função, ela está mais direcionada a auxiliar o processo que existe no espaço rural, tá?
Sabemos que a agropecuária está ligada mais ao espaço rural, mas é na cidade, por exemplo, é que os produtos que vêm do espaço rural, pela agropecuária, são comercializados, tá? Então, é no espaço urbano em que os maquinários, por exemplo, são fabricados para serem utilizados no espaço rural. Então, existe muito essa ligação. Eu trouxe aqui para vocês, né, como um exemplo de uma cidade ligada à agropecuária, é essa daqui em São Paulo, tá certo? Onde fala muito, né, onde cultiva muitas flores, tá ok? Cidades com funções turísticas. Podemos dizer que a cidade de Maceió tem uma função turística, tá certo? Apresentam grande circulação de pessoas que se deslocam para esses locais por diversos motivos e geram renda nas cidades. Pode se localizar nas regiões costeiras, como podem se localizar no interior, como as cidades com atividades durante o inverno, tá? Então, como eu disse a vocês, a gente pode utilizar como a cidade de Maceió como um exemplo de uma cidade turística. Durante o verão, principalmente, muitas pessoas vêm à cidade em busca das belezas naturais que existem. Mas também tem aquelas cidades que têm mais esse processo turístico na época do inverno, tá? Então, são cidades com esse destaque para essa visitação turística. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens de locais que são cidades turísticas. A primeira, nós temos as Cataratas do Iguaçu, tá? Que muitas pessoas vão lá para essa cidade em busca de conhecer esse local. E eu trouxe aqui para vocês também uma cidade no Ceará, onde tem a Praia de Carro Quebrado, que é muito visitada também e serve como uma cidade turística. Nós temos outras funções relacionadas às cidades. Existem muitas outras funções relacionadas às atividades econômicas das cidades. Algumas ligadas às atividades de extração de minério, como acontece em Ourilândia, no norte do Pará, tá? Inclusive, muito do desmatamento ocorrido nessa área está sendo motivada por isso, pela mineração. Nós temos relacionadas a atividades militares, como Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e cidades onde predominam as atividades portuárias, como Santos, em São Paulo, tá? Os portos que têm uma importância muito legal com relação à produção e à comercialização de produtos. As infraestruturas e o avanço urbano, o avanço da urbanização. Apenas no século XX, o Brasil passou a ser um país urbano, deixando de ser sua maioria rural. Esse processo teve como principais fatores o crescimento da atividade industrial e a mecanização do campo, o que atraiu as pessoas para a cidade em busca de empregos, tá certo? Quando a gente diz assim, que o Brasil passou a ser um país urbano, não quer dizer que deixou de existir espaço rural. Existe sim e tem sua importância no contexto brasileiro, tá? Mas existiram alguns fatores que fizeram com que as cidades tivessem um aumento em sua população, principalmente a partir do momento da mecanização, né, dos aspectos rurais, né, onde muitas pessoas ficaram sem emprego e tiveram que se locomover e se deslocarem para o espaço rural. Nós temos a integração nacional e a economia de aglomeração. Além da necessidade econômica, a integração do território brasileiro era questão de segurança nacional. Desse modo, a expansão do povoamento e da infraestrutura também tinham como objetivo garantir maior controle do Estado sobre o território nacional, tá? As políticas rodoviaristas. O processo de industrialização e urbanização brasileira dependiam de maior integração do mercado interno e, consequentemente, de maiores investimentos na rede de transportes. Em razão disso, o governo decidiu abrir e construir estradas e rodovias. Tá, gente? Então, o governo decidiu abrir novas rodovias ou criar as rodovias a partir do momento em que se viu a necessidade de haver um transporte maior, né? Uma maior, vamos dizer, rede de transporte dos produtos produzidos, tá? Quando chegou a industrialização, houve um aumento da produção e, consequentemente, teria que ter uma maior quantidade, né?
um maior desenvolvimento do processo de transporte, tá? Então, o governo investiu bastante nesse ramo. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, duas imagens de duas rodovias brasileiras, que têm uma importância tanto na questão do transporte de cargas, como também na locomoção de pessoas. As matrizes, né, a matriz de transporte no Brasil. É o conjunto de meios de transportar pessoas e, sobretudo, mercadorias que um país possui. O Brasil é um país de grande extensão territorial, portanto, é necessária uma matriz de transporte ampla e articulada, que consiga ligar os diferentes postos do território. Tá certo? Então, o nosso Brasil é um país considerado continental, então é muito grande, e, consequentemente, a rede de transporte tem que seguir esse contexto, né? Se é um maior território, então tem que ser uma maior rede rodoviária, tá certo? E toda essa rede tem que estar articulada. Como a gente vai ver mais na frente, nós iremos ter os transportes ferroviários, o transporte aéreo. Então, todas essas matrizes, elas têm que estar interligadas, né? Para fazer com que aconteça, com que flua o transporte aqui no nosso território. Aqui eu trouxe para vocês dois gráficos mostrando qual é a maior utilização, como é a utilização dos transportes aqui no Brasil. Aí, nos anos de 2016 e 2018, tá? Onde, em 2016, 62,8% da transportação, né, era feito por meios rodoviários, terrestres, tá? Caminhões, carretas, carros. E em 2018, esse número diminuiu para 60%. O ferroviário, tá? Em 2016, representava 21,0%. E em 2018 aumentou um pouquinho, passando para 23,3%. Né? Então, nós temos em azul o aquoviário, que é justamente aquelas vias relacionadas à água, né, que utilizam a água. Em 2016 era 12,6% e em 2018 13,2%. Os dutoviários, tá ok? Nós temos também aí representado nesse gráfico. Os transportes rodoviários. Cerca de 60% dos produtos e mercadorias circulam pelo território brasileiro em caminhões. Aproximadamente 95,9% dos passageiros utilizam veículos particulares ou ônibus para se deslocarem pelo país. O Brasil possui mais de 1,7 milhões de quilômetros de estrada, certo? Então, o transporte rodoviário é aquele que tem o maior destaque, né, no contexto brasileiro, tanto na distribuição, né, dos produtos, como no deslocamento das pessoas. Inclusive, né, recentemente, quando tivemos um protesto, né, aquela greve dos caminhoneiros, nós vimos o quão é importante, né, o transporte dos produtos realizado por essas pessoas, né, pelos caminhoneiros, pelos carreteiros. Então, praticamente o país ele parou naquele momento, onde muitos produtos chegaram a faltar em alguns supermercados, em algumas lojas, devido a isso. Tá? Então, ali nós vimos a verdadeira importância do transporte das rodovias, né, a partir das rodovias, para a produção e distribuição desses produtos, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, né, dois exemplos de duas rodovias. Mesmo sendo tão importantes as rodovias, não quer dizer que elas serão desenvolvidas da mesma forma. A primeira que vocês conseguem observar à esquerda aí é uma rodovia localizada em São Paulo, tá? Um grande centro urbano, onde tem destaque mundial. A segunda, nós já temos uma imagem de uma rodovia mais rústica, né? Ela não é nem asfaltada, gente. Então, é uma infraestrutura muito inadequada, mas que é necessária a utilização dela, que é a Transamazônica, tá? Olha a diferença das duas rodovias no mesmo país, mas em cidades e contextos diferentes. O transporte ferroviário. A malha ferroviária nacional, além de não ter sido amplamente modernizada, possui uma extensão de pouco mais de 30 mil quilômetros, o que é pouco quando considerada a necessidade do país. É utilizada para o escoamento da produção das commodities, tá?
Então, o transporte rodoviário, ferroviário, desculpem, gente, é muito utilizado para o transporte de quê? Produtos agrícolas, tá? O transporte da soja de uma cidade a outra, o transporte do café, né? Então, é muito utilizado nesse transporte. Commodities são aqueles produtos que são produzidos em grandes escalas e que têm um grande valor econômico, justamente como exemplo a soja. O transporte fluvial, o Brasil possui uma extensa rede hidrográfica, tá? Com os rios navegáveis, o que possibilita a integração de diversas regiões entre si, assim como dos grandes portos marítimos. Ele encontra algumas limitações físicas, tá certo, gente? Então, o transporte fluvial é que ele utiliza as águas, tá? Para o transporte de produtos e de pessoas. Esse tipo de transporte ele é muito utilizado na região norte, tá? Devido às características do relevo e dos rios que tem lá, que eles são mais, não tem grandes, vamos dizer, quedas d'água, né? Já em outras regiões já não é possível utilizar tanto desse transporte fluvial, tá? Devido a essas limitações físicas, o relevo impróprio, né? Daquele local para, ou a hidrografia também, para esse tipo de transporte. Tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem desse transporte. Vocês podem ver que tem muitas cargas sendo transportadas aí, tá? Na região norte do Brasil. O transporte aéreo contribui muito para a redução da distância e do tempo de viagens, por possibilitar o deslocamento em longas distâncias, de forma rápida e segura. Contudo, demanda a construção de estruturas especiais, como aeroportos para a entrada e saída das aeronaves, tá certo, gente? Então, o transporte aéreo aqui no Brasil cada vez mais vem tendo um destaque. Porém, o investimento dos governos, né? O investimento tem que ser em grande escala, né? Muito dinheiro investido, porque precisam ser construídas infraestruturas necessárias. Para se construir um aeroporto é muito dinheiro, tá, gente? E também ele é muito importante porque a distância entre o deslocamento, não só dos produtos como das pessoas, leva um tempo menor, tá? Onde uma viagem que a gente faz de carro, por exemplo, pode durar 4 dias. Uma viagem de avião vai durar 3 horas para o mesmo local, tá? Então, é uma grande diferença, tá certo? Então, é muito importante também o transporte aéreo. Então, pessoal, hoje nós estudamos sobre a questão dos transportes, né? Também, e a configuração das cidades brasileiras, né? Do espaço urbano, a importância dessas cidades no nosso contexto brasileiro e as funções das cidades, tá? Então, nós vimos que todos os meios de transporte, eles têm sua importância, tá? Cada um em uma parte, vamos dizer assim, do Brasil, uma região, ele é mais utilizado, tá? Onde nós vimos que o que tem maior destaque na questão do transporte de cargas é o transporte rodoviários, né? Por meio de caminhões, de carros, entre outros, tá certo? Então, nossa aula até está terminando por aqui, né? Hoje, tá? Mas nós iremos continuar nesse contexto mais do meio urbano a partir de agora. Nós estamos no livro 5, tá certo? Então, bom dia e uma ótima aula.